Bom, gente, o conteúdo que nós vamos falar hoje é sobre tecnologia da informação, tá? Só fazendo aqui uma breve revisão no que a gente já viu e a conexão entre os assuntos, tá? No primeiro conteúdo foi a introdução a fundamentos do sistema de informação, a gente falou sobre o conceito de dados, de informação, conhecimento. Estão ouvindo? Vocês estão? Sim. Beleza. E aí a gente falou sobre essas questões, né? Como os dados são processados, quais são os componentes de um sistema de informação, o que é um sistema, depois o que é um sistema de informação, como eles são compostos, qual é a estrutura. E aí depois a gente começou a falar dos tipos de sistemas de informação, e esse tópico eu dividi em três para abordar a questão das áreas funcionais, da abrangência organizacional e os níveis organizacionais. Como os tipos de sistema de informação influenciam nas organizações, como eles se dividem, como eles são utilizados e quem utilizam esse sistema de informação. E para criar um sistema de informação, né, e a área, né, de computação, ciência da computação, sistema de informação, tecnologia, análise, desenvolvimento de sistemas, tudo é considerado uma área da tecnologia da informação, tá? E a tecnologia da informação, ela tem diversas áreas e tudo começou quando começaram a inventar, né, a questão dos computadores, né? Quando a história da computação, acredito que vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu vou falar brevemente sobre essa história que começou com máquinas gigantes, né, que começou a fazer um processo automatizado de algumas tarefas em determinadas instituições, tudo começou em órgãos governamentais, em campos militares, depois começou no ensino, na pesquisa, e grandes empresas começaram a adotar essas máquinas gigantes, os computadores, para começar a fazer a automatização de processos, tá? E aí, a partir disso, começou a evoluir a questão do software, dos hardwares para atender a população no geral, e aí surgiu a questão da internet, a questão da comunicação por meio eletrônico, e foram surgindo meios de comunicação, e a tecnologia foi, de uma certa forma, facilitando tanto a vida pessoal como a vida profissional das pessoas por meio do processo de evolução dos equipamentos, né, que são os hardwares e o software. E isso foi permitindo um processo de comunicação, onde a gente consegue se comunicar de diversos lugares, né, distantes geograficamente, porém a gente consegue estar presente em vários lugares por meio da internet, por exemplo, tá? No primeiro momento, a gente viu sobre os dados, que dados brutos não geram informação, mas com o objetivo de armazenamento de dados, tratamento, a gente tem a informação. E essa questão da informação é o quê? É a gente conseguir unir vários dados, organizar isso e transformar isso em, em algum objetivo, em alguma saída, em algum resultado, tá? Então, o trabalho com a informação sempre foi o centro de tudo, né? E a expressão tecnologia da informação, também conhecida como TI, é um termo utilizado para pessoas ou, né, que trabalham na área de tecnologia da informação, ou seja, todas as áreas que são ligadas a um tipo de tecnologia e que consegue transmitir um tipo de informação. E aí aqui eu coloquei só o processo, né, de revisão que eu acabei de falar com vocês, que é a questão do conjunto de dados, que eles são classificados e organizados, ou seja, processados de uma forma que uma pessoa, uma instituição, uma empresa ou qualquer outro tipo de entidade obtenha ou possa utilizar uma saída com base em algum tipo de objetivo, tá? Bom, a questão da informação, eu até coloquei aqui um exemplo, né? Se uma instituição financeira perdesse todas as informações de seus clientes, o que poderia acontecer? Então, os clientes, eles são cadastrados no sistema a partir dos seus dados, esses dados vão gerar um registro,
e esses registros são armazenados em um sistema gerenciador de banco de dados e em tabelas. Se uma instituição financeira perde os dados dos seus clientes, ela pode ter um grande prejuízo, porque tudo está relacionado aos dados dos clientes. Questões de investimento, questão de né, saque, depósito, compras, cartões de crédito. Então, todas essas informações estão relacionadas. Então, hoje em dia, principalmente hoje nessa evolução digital, nessa era da tecnologia, tudo é com base nos dados. Tudo que a gente vai fazer hoje, a gente precisa fazer um cadastro online, um cadastro no aplicativo, um cadastro no site, e todos os lugares vão obtendo nossos dados, e com isso eles conseguem gerar informações, e com isso eles conseguem vender produtos, com isso eles conseguem nossos contatos para oferecer produtos, e então os dados têm uma grande importância, ainda mais na atualidade que a gente está vivendo. Então, antigamente, isso foi uma inovação lá quando tinha os computadores gigantes, só que era muito arcaico ainda, a gente não tinha essa quantidade de tecnologia que a gente tem hoje. Mas mesmo assim, a informação é considerada uma joia preciosa, né? Uma coisa muito almejada, porque a partir, na verdade, os dados, né, para gerar esse tipo de informação. Então, eu coloquei algum contexto aqui, né, contextualizando essa questão da tecnologia da informação, como isso acontece, que é algumas coisas que a gente já vem falando sobre isso, mas eu coloquei em forma de texto o que eu estou falando aqui para vocês, para depois vocês terem esse material para fazer as atividades. E eu também coloquei alguns exemplos, tá, de empresas relacionadas à questão da tecnologia da informação. Então, no exemplo 1, é uma empresa com 50 funcionários, cada um com um computador pessoal, adquirir um servidor para compartilhamento e armazenamento de arquivos, certo? Um servidor lá onde um servidor de alta potência, onde vai colocar todos os arquivos e eles vão compartilhar impressoras, a rede, né, esses arquivos. E essa rede, ela suporta 500 usuários conectados ao mesmo tempo, tá? Se a companhia não tiver expectativa de aumentar seu quadro de funcionários, comprar um servidor desse porte é o mesmo que adquirir um ônibus para uma família de 5 pessoas. Então, se tem 50 funcionários e o servidor suporta 500, por que eu vou precisar de um servidor que suporta tantas coisas? Por isso que faz essa comparação aí com a questão da família e comprar um ônibus para 5 pessoas. Mas o problema não é apenas esse. Se o referido servidor, por alguma razão, parar de funcionar, os arquivos ficarão indisponíveis e certamente atrapalharão as atividades da empresa. Então, assim, não adianta usar muita tecnologia, né, acima do que o necessário, porque em vez da tecnologia ajudar, ela pode atrapalhar o contexto. Então, os exemplos são nesse sentido. Então, é necessário usar a tecnologia para melhorar o processo, automatizar o processo e não prejudicar. E aí tem todas as outras questões, principalmente, né, agora que a gente está se comunicando por videoconferência, pelo WhatsApp, por direct, pelas redes sociais. Então, um outro exemplo que a gente poderia citar seria, por exemplo, o uso excessivo das redes sociais, o que isso prejudica na nossa produtividade, por exemplo. Então, você pode saber utilizar, sei utilizar o WhatsApp, sei utilizar Facebook, sei utilizar todas as redes sociais, mas se eu estou gastando muito tempo na utilização disso tudo, então eu tenho que parar e ver. Isso está trazendo que tipo de esse uso de tantas tecnologias está me trazendo prejuízo ou está me trazendo lucro? Então, é aquela história, não sei se vocês já viram aquele filme O Dilema das Redes Sociais, é um grande exemplo de desperdício, assim, que a gente pode analisar ali o contexto, que é um exemplo ali de desperdício de tempo, de não produtividade, utilizando excessivamente as redes sociais. Então, é um exemplo de tecnologia que está disponível para todos e que às vezes a gente está usando muito ao invés de ganhar. Vocês já assistiram? Eu já ouvi falar, acho que tem na Netflix, né? Eu fiz
lá no meu Instagram eu tenho uns comentários sobre isso, que deixa eu até olhar onde que tá. Depois, se vocês quiserem olhar lá, tem foi um dos primeiros reels que eu fiz, 10 motivos para assistir o Dilema das Redes Sociais. Vocês vão lá, naqueles vídeos rapidinhos, eu falo. Que fala sobre essa questão. A gente tem as tecnologias para ser utilizada, porém, a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Aí, outro exemplo aqui, ó, olha só, uma companhia comprou computadores com desempenho médio e monitor de 17 polegadas para profissionais que trabalham com AutoCAD. AutoCAD é um programa de imagem, né, de fazer. Normalmente o pessoal da engenharia usa muito, né? Pessoal que mexe com construção, essas coisas. Fazer desenhos, né? Como se fosse maquetes ali, umas figuras, né? Um projeto de construção, de instalações, essas coisas do tipo. Para estes funcionários, o ideal seria fornecer computadores que suportam aplicações exigentes e um monitor de pelo menos 20 polegadas. Máquinas mais baratas certamente conseguem rodar programa AutoCAD, porém com lentidão. Além disso, o monitor com área de visão menor dá mais trabalho aos profissionais. Nesse caso, percebe-se que a aquisição destes equipamentos reflete diretamente na produtividade. Por esse motivo, qual decisão relacionada à TI precisa levar em conta as necessidades de cada setor, de cada departamento, de cada atividade, de cada indivíduo, certo? Então, não adianta comprar computadores por conta do valor se eles não vão atender os profissionais e vão dificultar. Então, melhor não comprar. Então, são exemplos mostrando que a gente tem a tecnologia, só que se a gente não usar ela da forma que é necessária, a produtividade não vai aumentar. Ela pode ser até prejudicada, que é a mesma questão que eu abordei com vocês, a questão das redes sociais. Bom, então aqui tem alguns questionamentos em relação a isso, ó. Mas não seria melhor adquirir um servidor mais adequado, que é a questão lá do servidor, né? As necessidades da companhia, investir em recursos de disponibilidade para diminuir as chances de rede deixar de funcionar, ou talvez estudar a possibilidade de contratar uma solução baseada em computação nas nuvens específica para esse fim. Então, são questionamentos que precisam ser realizados para analisar o contexto de cada organização e ver se é necessário comprar esses equipamentos se esse equipamento vai agilizar o serviço, se ele realmente vai ajudar, se ele vai automatizar o processo, se ele vai aumentar a produtividade ou se vai ter um prejuízo, né? Ou se vai ter aí um lado negativo para isso. Outras questões que precisam ser analisadas nesse contexto é a questão da segurança, da disponibilidade, da questão da comunicação, se os sistemas são adequados, né, se eles realmente devem fazer, se ele faz parte do escopo ali, né, se ele deve, se ele é uma tecnologia com a finalidade para aquela situação, né, se ele está dentro ali das questões que as pessoas precisam, certo? Perguntas, colocações sobre isso? Por enquanto, tranquilo. Beleza. Bom, dentro desse conceito aí de tecnologia da informação, a gente não pode deixar de falar sobre o profissional na área de tecnologia da informação, certo? Então, a área da tecnologia da informação, ela é dividida em várias especializações, tá? E a gente, os profissionais da área da tecnologia da informação, a gente pode desenvolver diversas tarefas, a gente pode implementar soluções, a gente pode atualizar soluções, a gente pode fazer várias coisas, gerenciar, né, automatizar processo, gerenciar projeto, e essas áreas, elas estão divididas aí em área de gestão, né, em áreas de administração de banco de dados, a área de infraestrutura, de rede, segurança. Então, eu coloquei algumas delas aqui para vocês observarem. Então, aqui, ó, a gente tem a subdivisão, por exemplo, ó, em desenvolvimento, há profissionais que atuam apenas com software comercial, como o ERP. Outros que trabalham apenas com criação de ferramentas para dispositivos móveis. E outros que concentram suas atividades na internet.
Então, tem a área do desenvolvimento, né? A área da análise e desenvolvimento de sistemas, que as pessoas focam em desenvolver sistema, analisar requisitos, desenvolver sistemas, fazer o processo ali de desenvolvimento, né? Que é a parte de análise de desenvolvimento, de suporte técnico, de criação de banco de dados, de fazer o processo de gestão, processo de qualidade de software. E tem a área, né, da infraestrutura, do cabeamento estruturado, da rede de computadores, tem a área científica, que é a área da ciência da computação, mais voltada ali para a questão grafos, a área da inteligência artificial, visão computacional, certo? E aí, considerando todas essas áreas existentes aí, tem outras, né? Existem vários cursos na área de tecnologia da informação que é muito abrangente e ajuda em todas as outras áreas. Então, o profissional da área de tecnologia da informação, ele precisa saber das tecnologias, né, componentes, software, né, hardware e software, e ele também precisa entender de outras áreas para ele poder auxiliar, para ele poder oferecer o serviço. Então, se eu vou desenvolver um sistema, não adianta só eu saber de como usar a ferramenta ou saber aplicar um método para desenvolver o sistema. Eu vou precisar entender o problema do meu cliente, eu vou precisar entender do negócio dele. Então, eu vou precisar, se eu for desenvolver um sistema para uma fazenda, por exemplo, para fazer controle lá de cria, recria, engorda, eu vou precisar entender como é esse funcionamento de forma manual, como faz isso já, para poder automatizar esse processo e fazer o controle lá dos animais, né? Um exemplo. Bom, algumas questões que precisam ser enfatizadas, né, para usar a tecnologia da informação, e isso realmente tem um impacto positivo, e as organizações ganharem um posicionamento competitivo, elas, né, ter as vantagens competitivas em relação a outras organizações, elas precisam atingir alguns objetivos, né? Elas precisam traçar metas para que ela consiga essas questões. Então, primeiro aqueles exemplos lá, considerar qual é o contexto ali da organização para comprar ou não e inserir uma tecnologia, tá? E com o objetivo de aumentar a continuidade, né, que é a integração funcional, a automação intensificada, uma resposta rápida, ou seja, realmente automatizar o processo, realmente ajudar a equipe, realmente, porque uma equipe, a boa comunicação, pessoas, né, felizes, e elas vão dar resultados melhores, ou seja, vão aumentar a produtividade. Melhorar o controle, a questão da precisão, da previsibilidade, da consistência, tá? Proporcionar uma melhor compreensão das funções produtivas, ou seja, ajudar no processo de análise, de fazer isso ficar de forma mais visível. Então, isso é o objetivo do contexto da tecnologia da informação, da inclusão de tecnologias em uma determinada empresa, uma determinada organização. As atividades mais suscetíveis às alterações são aquelas que intensificam a informação. E elas estão divididas em grupos. Os grupos são produção, trabalhos de coordenação e gestão, tá? Essas questões, a produção, ela está ligada à questão de produção da informação, a questão de instrumentação de controle, essa questão da produção da informação, ela pode influenciar nos usos dos computadores, as tarefas mais burocráticas. Então, dentro das organizações, eu tenho essa questão de produção. Quais softwares vão ajudar na produção? O que está ligado à produção? Então, tem sistemas que podem ajudar. E isso a gente viu naquela pirâmide dos níveis lá da hierarquia, né, da organização, onde eu tenho lá o gerencial, o estratégico e o operacional. Quem utilizam esses sistemas, quem vão utilizar esses componentes, quem são as pessoas na organização que vai alimentar o sistema e vai estar ali naquela pirâmide nos níveis.
O trabalho de coordenação é um trabalho que precisa ali de um processo de comunicação, ou seja, telecomunicação, que é um instrumento fundamental para ter a mudança na organização e pode afetar na questão da distância física e ajudar, né? Pode afetar, pode ajudar, e também a questão de armazenamento. Então, por exemplo, hoje em dia, o que acontece? Para a gente conseguir transmitir as aulas, né, por meio de videoconferência, e depois os alunos que não podem assistir ao vivo, a gente precisa armazenar isso em algum lugar. Então, a gente precisa guardar essa informação na nuvem, para que todos tenham acesso. Então, é preciso um maior armazenamento, porque a quantidade de aulas uma hora vai encher se a gente não tiver uma quantidade muito grande para isso. E precisa também aumentar a velocidade da internet, porque onde fica tudo armazenado, isso precisa ser transmitido, e se a gente tiver uma velocidade boa, uma quantidade boa de armazenamento, começa a travar e fica ruim para todo mundo. Então, precisa de um trabalho, esses trabalhos de coordenação, esse processo de telecomunicação para oferecer isso a todo mundo. E aí tem o processo de gestão, que é um processo onde eu consigo fazer o processo de monitorar o ambiente, tomar decisões, né, em relação às tecnologias que estão sendo utilizadas. Por exemplo, tecnologia, a gente pode ser o equipamento ou pode ser um software, tá? Desde que vá automatizar o processo. E aqui tem aqui aquelas áreas que eu falei para vocês que está dividida a tecnologia da informação, ó, então eu destaquei aqui 3 áreas, ó. A primeira delas é a infraestrutura, que fala sobre os equipamentos, né, que são as coisas que eu consigo pegar, os hardwares, software com programas de computador, gestão de dados, a rede e a telecomunicação e os serviços de tecnologia. Há fundamentos da inteligência de negócio, a gestão da informação e banco de dados, e a segurança da informação, a questão de vulnerabilidade dos sistemas, tá? Que é um assunto que vai ser falado amanhã, a questão do uso indevido, o software mal intencionado, ou seja, aqueles pragas de computadores, vírus, né, que a gente fala, valor empresarial de segurança e controle, e como estabelecer uma estrutura para segurança e controle. Então, isso aqui está dividido nos próximos slides, eu coloquei algumas figuras para ficar mais exemplificado aqui. Então, aqui, quais são os componentes, né, da infraestrutura da tecnologia da informação? Então, aqui a gente tem o que eu consigo, o equipamento, né, os programas de computador, a gestão de dados, os serviços e redes. Redes é como a gente vai se comunicar através das redes, né, a internet, redes de computadores. Vocês vão ter uma disciplina sobre redes. Só não me lembro qual semestre que é, mas vocês vão ter. Na hora que eu converti o slide ficou ruim a figura, tá vendo? Não tá tão ruim, não, tá dando pra ver direitinho. Ah, tá. Vamos lá. Bom, aqui eu coloquei, né, ó, software aplicativo, software de sistema, no hardware dos usuários. Então, a gente tem aqui uma figura, continuação daquela ali. Olha só. Software de sistema, sistemas operacionais, tradutores de linguagem, programas utilitários. Aí tem aqui o software aplicativo, linguagem de programação, linguagem de quarta geração e pacotes de software, ferramentas de produtividade de computadores pessoais. E o software o hardware é os equipamentos, tá? Bom, aí aqui, ó, eu tenho a vulnerabilidade e desafios de segurança contemporânea. Então, aqui tem um exemplo, que é o assunto, um dos assuntos que vão ser, principal assunto, né, que vai ser abordado amanhã na palestra, por isso que eu falei que é um assunto interessante para vocês participarem também. Vocês vão participar? Sim. É assunto da aula? Sim, professora. Muito bem. Vamos lá. Cliente, né, que é o usuário. E aí a gente tem aqui, ó, acesso não autorizado, erros, linhas de comunicação, ó, tudo que acontece quando a gente está usando aí
as redes, internet, redes de computadores, tudo que acontece e tudo que pode acontecer. Então, aqui é uma figura para exemplificar. Isso aqui simboliza os servidores, né? Pode ser um servidor da Google, pode ser o servidor da UCDB, pode ser um servidor de internet, pode ser várias coisas. Isso aqui simboliza todos os tipos de servidores. No caso, esse aqui simboliza um servidor corporativo e esse aqui um servidor de banco de dados, tá? Então, o que pode acontecer aqui? Isso tudo que vocês podem ouvir e perguntar sobre amanhã. Bom, sistemas de informação na era digital. Então, a gente tem aqui vários tipos de sistemas, os sistemas integrados, sistemas da cadeia de suprimentos, relacionamento com o cliente, comércio eletrônico, sistemas de tomada de decisão, gestão do integrado do conhecimento, que é aquele slide que eu falo lá da abrangência organizacional, e eu cito algum desses sistemas aqui, tá? Então, a conexão aí dos conteúdos. Então, aqui nos sistemas integrados, vocês vão ver aquele conceito ó, de finanças, contabilidade, recursos humanos, vendas e marketing, tá vendo? O banco de dados e a produção. Então, aqui, ó, o que eu tenho de recursos humanos? Horas trabalhadas, custo de trabalho, requisitos de cada cargo, tá vendo? Tudo relacionado com aqueles tipos de sistema. Então, sistemas integrados. Aqui um contexto, o que seria um sistema integrado, ó, processos financeiros e contábeis, incluindo livro, razão, contas a pagar e receber, ativos fixos, gerenciamento e previsão de caixa, contabilidade de custo. Então, aqui está explicando o que seria um sistema integrado, certo? Sistema de gestão de cadeia de suprimentos. O que é um sistema de gestão de cadeia de suprimentos? Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho aqui uma figura que demonstra as camadas de fornecedores. Aí aqui tem fornecedor terceirizado, aqui tem outro fornecedor, e aqui os produtos e o distribuidor, o varejista e o consumidor. Como que funciona isso? Tá? Então, aqui eu tenho capacidade de nível de estoque, programação de entrega, condição de pagamento. Aqui, os pedidos solicitados. Então, aqui eu tenho a marca, quem faz o fornecimento, né? Aqui, o consumidor, quem distribui. Aqui, um sistema de gestão de relacionamento com o cliente. Então, aqui tem o cliente. E para fazer esse processo de gestão de relacionamento, eu tenho aqui as vendas, que podem ser por web, por telefone, por varejo, né, em campo, oferecendo produto. O processo de marketing, como que ele é feito, né? Então, precisa ter dados da campanha, conteúdo, analisar os dados, qual que é o perfil do cliente, quem está comprando, quem não está. E um atendimento ao cliente, que é o central de reclamação, suporte, entre outras coisas. E aqui, ó, eu tenho o comércio eletrônico. Bom, o comércio eletrônico são todas essas lojas aí, né, que a gente, ainda mais hoje em dia, que a gente utiliza para fazer compras, todos os aplicativos, todas as internets, como isso é feito. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, só que, né, vocês já sabem, é comércio eletrônico. Vocês usam o comércio eletrônico? Tem alguém aí? Qual foi a pergunta, professora? Se vocês usam comércio eletrônico. Mais ou menos. Se vocês utilizam comércio eletrônico. Sim, Às vezes, às vezes. quando tem dinheiro. Mas o comércio eletrônico hoje em dia substituiu várias coisas. Até o mercado está no comércio eletrônico. Bom. Aí aqui uns exemplos de sistemas de tomada de decisão, valor empresarial do aperfeiçoamento da tomada de decisão, né? Exemplos aqui, ó. Direcionamento e atendimento dos clientes mais valiosos, gerente de contas, número de decisões anuais, como isso pode ser feito. Aqui tem um exemplo ó, da hierarquia, ó, gerência sênior, gerência nível médio, gerência operacional, equipes e funcionários. Tá vendo? Exemplos de decisões que podem ser tomadas, como funciona esses sistemas. Então, aqui são exemplos daqueles sistemas que eu já mencionei lá nos outros slides. Estágio da tomada de decisão, como ela pode acontecer. Né? Então, tem aqui a inteligência, a descoberta do problema, qual é o problema, a descoberta da solução, quais são as soluções possíveis, e escolha das soluções, qual é a melhor solução
e o teste da solução, ou seja, a solução está funcionando, o que podemos fazer para melhorá-la. E esse estágio da tomada de decisão é muito parecido com o estágio de planejamento de sistema de informação, tá? Que é o próximo tópico que a gente vai estudar, e nós vamos fazer aí um planejamento de sistema de informação básico para simular o processamento de entrada, o processo de entrada, o processamento dos dados, os resultados, e esse passo a passo aqui é muito parecido, porque a gente precisa analisar o problema do cliente, propor uma solução para ele, né, descobrir uma solução, escolher a melhor solução e implementar essa melhor solução e começar a testar ela para ver se ela está ok para ser implantada para o cliente. Então, esse estágio de tomada de decisão, ele é muito parecido com o processo de planejamento de sistema de informação. Gestão integrada do conhecimento, tá? Então, é um tipo de sistema, como ele funciona, eu tenho os usuários aqui, eles têm o processo de armazenar, recuperar, criar, capturar, gerenciar, revisar, distribuir e publicar. E tem um repositório unificado, onde são apresentados relatórios, melhorias práticas, slides, e-mails, gráficos, notícias e tal. Certo? Aqui tem uma atividade, mas vocês podem ignorar, não precisa. Pensando bem, como vocês falam um pouco, para a próxima aula, vocês vão trazer alguns assuntos sobre tecnologia da informação. Ó, de acordo com as referências, pesquisar sobre tecnologia da informação, definir equipe e tema de acordo com o conteúdo, apresentar resultados através de exemplos. Vocês podem, não precisa fazer essa parte de baixo aqui, mas pesquisar sobre o assunto e trazer alguns assuntos atuais de cases de sucesso da implantação de sistema ou de tecnologia da informação, ou cases de não sucesso para falar. Então, vocês podem aí, a cada 2, 3 alunos se reunir e encontrar um assunto para a gente falar todo mundo junto na próxima aula. Não vai valer nota, na verdade é só para a gente fazer um ciclo de discussão aí sobre o uso da tecnologia da informação. Cases de sucesso. Sabe o que é case de sucesso? O que deu certo? Um exemplo. Certo? Ok? Tá, então no caso, fazer uma pesquisa, por exemplo, sei lá, sobre a Amazon. Mas o que você poderia falar da Amazon? Ah, você já falou plano de sucesso? Por que que eles fazem sucesso e tal? Não, mas aí a gente está falando do contexto de tecnologia da informação. Mas aí o que você vai falar da Amazon? O que ela. Porque ela é um comércio eletrônico em relação à venda, mas ela tem muito mais que isso. Qual é o exemplo que você pensou em falar? O que você poderia falar? Não é contar a história dela, mas o que ela fez para inovar e por que ela se destacou no mercado e por que ela foi para outros setores. Entendi. Um exemplo, entendeu? Uhum. Pode falar, mas deixe que você destaque esses pontos. O que diferenciou ela? O que tornou ela? Qual é a vantagem competitiva dela em relação a outros comércios eletrônicos do mesmo segmento? Por que ela é considerada um case de sucesso? O que ela usou a favor dela em relação à tecnologia da informação, por exemplo? É nesse sentido. Ok. Beleza? Beleza, professora. Topam fazer isso na próxima aula, então? Vocês vão trazer assuntos sobre? Sim, senhora. Então, tá bom. E amanhã espero todos vocês na palestra. Tá bom. Sim, senhora, professora. Além de outras ferramentas como plataforma de streaming. Como é? Não entendi. Multiplataforma. Você está perguntando da Amazon? Ah, também. Deixa eu encerrar aqui, gente. Encerrar.